Em nossos corações nessa manhã em que a palavra do Senhor irá nos transmitir uma mensagem muito importante. Eu estou feliz de estar aqui e quero pedir a sua atenção para que o Espírito Santo possa trabalhar em seu coração. A Bíblia ela é cheia de várias histórias que nos trazem muitas lições, em que nós precisamos colocar em prática em nossa vida para sermos mais felizes, para termos o temor do Senhor. E aqui em nossa vida terrestre, nós somos colocados em situações difíceis algumas vezes, situações em que, se nós formos fiéis a Deus, muitos sofrerão. Estaríamos nesse mundo, mas nós iríamos sofrer, iríamos ser perseguidos, iríamos também passar por dificuldades. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém. E a Bíblia nos conta uma história maravilhosa. Também passaram por dificuldades, passaram por um momento muito difícil em sua vida. Na realidade, a vida deles toda foi atribulada, mas eles sempre foram fiéis a Deus. É a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? A história de Daniel e os seus 3 amigos. A inspiração nos diz que um grande rei chamado Nabucodonosor, é esse mesmo o nome do rei, é um nome difícil, né? Esse rei ele fez uma grande estátua, uma estátua com mais de 25 metros de altura, uma estátua enorme de ouro polido, ouro puro, melhor dizendo. E ele chamou toda a sua nação para que se ajoelhasse, para que se prostrasse diante dessa imagem de ouro, dessa estátua de ouro. Você já viu uma imagem de ouro, uma escultura de ouro? Difícil, né? Uma completamente de ouro. Eu já vi algumas imagens banhadas a ouro, mas essa era completamente de ouro. E aqui nos diz que ele levantou essa estátua e convidou toda a nação para que se prostrasse diante dessa imagem. E ele disse mais, olha só: qualquer um dessa nação que não se prostrar e não se adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha só que coisa terrível, uma fornalha de fogo. Para aqueles que não se prostrassem, seria a consequência, seria o fim, seria o resultado. E eu não sei se vocês já viram, aqui é muito comum, né? É aquelas caieiras para fazer carvão. Tem uma caieira que ela é construída com tijolos, né? Ela é como se fosse uma pequena casa, e ali eles deixam as saídas, né, para sair a fumaça, enchem de madeira e tocam fogo. A temperatura ali é muito alta. Certa vez, após muito tempo terem tirado o carvão, eu fui perto de uma caieira dessa e nem consegui chegar perto, porque a temperatura ainda estava ali alta, né? Se eu triscasse na parede, eu iria me queimar. E é impossível alguém ficar perto de uma caieira dessas quando ela está acesa. E aqui o rei diz que qualquer um que não se curvasse diante da sua imagem seria jogado em uma fornalha muito mais quente do que uma caieira que nós temos hoje. E aqui ele diz as seguintes palavras, que todos deveriam fazer isso. Mas a história nos diz que vieram uns servos do rei até ele e disseram as seguintes palavras: ó rei, há aqui nessa terra uns homens que você até confia
que são homens importantes, mas eles não fizeram caso de ti. A teu Deus não servem nem adoram a imagem de ouro que você levantou. Olha só o que esses homens fizeram. Eles foram, em nossa linguagem, né? Eles foram dedurar, delatar. Eles eram os X9 daquela nação. Eles viram que 3 homens não haviam se curvado perante a estátua, e agora eles foram lá para relatar isso para o rei. E quando o rei ficou sabendo que haviam homens que não haviam se prostrado perante ele, ele ficou revoltado, ele ficou irado. E ele ordenou que aqueles homens fossem chamados em sua presença. E agora ele disse para esses homens: agora, se vocês estão dispostos a se curvarem perante a estátua, saibam que eu irei lhes perdoar. Vocês não irão morrer. E se vocês não se curvarem, vocês vão morrer. E quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Olha só que Nabucodonosor, esse rei, ele foi atrevido, né? Ele acreditava que ele era o soberano de toda a nação e de que ele estava acima de tudo. Mas esses 3 jovens que não se curvaram perante aquela estátua, eles eram homens fiéis a Deus. Mesmo que estavam passando por dificuldade, eles sabiam que Deus estaria com eles. E olha as palavras que eles disseram: olha, rei, nós não precisamos lhes responder a respeito disso. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha. Mas se ele não quiser, fica sabendo que nós não serviremos ao seu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles jovens, eles confiavam que Deus poderia livrá-los daquela fornalha. Porém, mesmo se Deus não os livrasse, eles sabiam que Deus era com eles e que eles mesmo assim não iriam se prostrar, pois eles acreditavam ser mais importante ser fiel a Deus do que ser fiel ao homem, mesmo que isso tirasse a vida deles. E a história continua nos dizendo aqui que Nabucodonosor ficou irado, Nabucodonosor ficou revoltado, e ele mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Aquela fornalha estava transbordando fogo, brasas. E agora ele ordenou aos homens mais fortes, mais poderosos, mais casca grossa, que viessem ali amarrar aqueles 3 homens, aqueles homens rebeldes, e jogassem eles na fornalha. E assim eles fizeram. Os homens mais fortes se reuniram, amarraram eles e foram jogar eles na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Porém, queridos, quando eles chegaram perto para jogar aqueles 3 homens, sabe o que aconteceu? As chamas eram tantas que no momento em que eles foram jogar, as chamas, elas transbordaram ali pelas portas e consumiram, mataram os guardas que foram ali jogar aqueles homens. Aqueles homens do rei, aqueles soldados do rei morreram, perderam a sua vida simplesmente por terem chegado perto da fornalha. E o que será que aconteceu com os jovens que foram jogados lá dentro da fornalha? O que será que aconteceu com eles? Aqui nos diz que eles caíram atados dentro da fornalha. E o rei olhou de longe e ficou sem entender o que estava acontecendo. E ele disse para os seus servos que estavam ali: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Nós lançamos 3 homens ali dentro, não é verdade? Os servos responderam: sim, rei, é verdade, foram 3. E ele disse: mas por que eu estou vendo 4 homens dentro dessa fornalha? Nós jogamos 3, agora tem 4. E um deles é semelhante ao Filho dos Deuses. Um deles é diferente. Um deles tem um brilho especial. E um deles, queridos irmãos,
era Jesus. Jesus estava ali ao lado desses 3 servos do Deus Altíssimo. E ali, para surpresa do rei e surpresa de todos que estavam ali, aqueles 3 homens não morreram. O rei ordenou que eles saíssem daquela fornalha. E aquelas amarras que estavam prendendo aqueles homens, elas pegaram fogo, elas foram consumidas. Tanto é que eles saíram andando, desatados. Mas aquele fogo não consumiu nem sequer o seu cabelo. Não consumiu a sua roupa. Não consumiu a sua fé. E ali eles saíram nem sequer com o cheiro do fogo. Vocês já passaram perto de um churrasquinho de carne ou de frango? Não sobe aquele cheiro e fica aquele cheiro em ti quando você fica ali muito tempo? Ou aquele cheiro do carvão quando você está fazendo ali um churrasco? Fica o cheiro em você, fica o cheiro em nós. Mas o cheiro nem sequer ficou naqueles homens, porque eles estavam sendo protegidos por Jesus. E agora o rei faz um decreto de que todos devem adorar a Deus, né? E aparentemente o rei se converte. Queridos, nós somos colocados à prova em vários dias de nossas vidas. E muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, situações de que nós pensamos em desobedecer e desonrar a Deus. Situações em que parece que pecar, em que cometer algum erro, não será tão terrível. Aqueles 3 homens estavam diante de uma nação idólatra. E eles foram obrigados a se curvarem diante daquele ídolo. Mas eles sabiam que isso não era o certo a se fazer. Eles sabiam que eles não podiam se prostrar diante daquela imagem. Eles sabiam que eles não poderiam adorar outros deuses. E hoje vocês sabem o que acontece? Muitos de nós cometemos muitos erros e desculpamos os nossos erros. Nós pensamos, não, eu vou fazer isso, mas é porque o mundo está corrupto, a minha família me pede para fazer isso, o meu marido, a minha esposa me pede para que eu faça isso, ou eu estou passando por dificuldade e agora eu preciso fazer isso, mesmo sendo errado. Queridos irmãos, a inspiração nos diz que nós precisamos estar ligados a Cristo para sermos fiéis a Ele em todos os momentos da nossa vida. Nós não podemos desculpar o pecado. Nós precisamos a cada dia entender que mesmo que nós passemos por dificuldade, nós precisamos ser fiéis a Deus.